A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por estar neste canal, onde nós temos por objetivo de estar sempre falando de Jesus. Amados, nós vamos falar hoje de um tema que eu acho de extrema importância. Será que nós estamos na iminência de uma guerra nuclear ou da Terceira Guerra Mundial? Será que nós estamos prestes a enfrentar uma Terceira Guerra Mundial e ainda pior, com armamentos nucleares? Segundo as últimas notícias, dos últimos dias, nós estamos vendo aí o presidente da Rússia, que se declara em TV nacional, TV aberta nacional, ali no seu discurso, dando a entender que para chegar ao fim dessa terrível guerra que se encontra na Ucrânia, se for necessário, ele pode usar de todos os meios possíveis, inclusive de armas nucleares. Ele diz assim: ordena ao Ministério da Defesa e ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas que coloque as forças de dissuasão do exército russo em modo especial de combate. Então, amados, nós estamos vendo aqui que esse discurso de Vladimir Putin, ele trouxe um temor ao mundo, e nós vamos falar um pouco sobre guerras e o que a palavra do Senhor fala sobre as guerras. Existe uma profecia em Mateus 24 que fala acerca dos fins dos tempos e que nos dá alguns sinais e que nós podemos encontrar esses sinais no que está acontecendo neste momento ali entre a Rússia e a Ucrânia. Nós vamos ler o texto base da nossa mensagem, que diz assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, e versículo 3 em diante. Se você já gostou aí do tema, se você gostou do vídeo que nós iremos fazer agora, você se inscreva neste canal, se não for inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário. O que você acha de toda essa situação? Quero ver o seu comentário. A palavra do Senhor nos diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular lhes pediram, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinais, olha o que eles pedem aqui, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porque te levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio de dores. Então serão atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está aqui uma profecia para o fim dos tempos. Essa profecia, ela foi dita pelo Senhor Jesus, Foi o Senhor Jesus quem trouxe essa profecia. Aleluia, Jesus. E nós estamos num momento muito difícil da história da humanidade. Estamos num momento de grande preocupação. Observe que eu acabei de ler parte aqui do discurso do presidente da Rússia, que ele chama ali o seu ministro da Defesa, chefe do Exército, do Estado-Maior, e que ele pede para que eles coloquem todos os meios necessários de dissuasão do Exército russo em modo especial de combate. Coloca à disposição, todos os chefes ali desse Departamento de Defesa da Rússia foi convocado ali para se colocar à disposição do presidente para que seja usado, caso seja necessário, para que termine essa guerra. E Putin convoca ainda, Putin ainda convoca ali 300 mil, Putin convoca ali 300 mil reservistas. Putin convoca mais de 300 soldados para o exército, para estar lutando nesta guerra. Eu estava observando isso nos jornais e eu fiquei assim, aterrorizado. Eu acho que essa é a palavra. Mas esse aterrorizado que eu estou
colocando não é aquele medo, é aquela situação de dó, de ver o sofrimento daquelas pessoas. Muitos fugiram, vocês viram dali, porque não querem, né, participar dessa guerra sem sentido. Muitos se despedindo ali dos seus parentes, num sofrimento terrível, né? Vocês observam horrores da guerra. E eu fiquei ali aterrorizado, atormentado, vendo essas notícias. E por isso eu decidi falar um pouco sobre o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. 300 mil homens são convocados, pessoas que muitos, né, segundo eles, são pessoas que estão na reserva, né, pessoas que têm um certo treinamento. Não é exatamente a população que não tem treinamento, é só aqueles reservistas que estão na reserva, né? Mas eles não queriam participar daquelas guerras, não era o objetivo, não havia necessidade, mas eles foram convocados, vocês estão vendo aí no jornal que eu estou falando, sem direito a dizer não, sendo obrigado. Mais de 1.000 pessoas foram presas, pessoas fugindo para outros países. Olha os horrores da guerra. Então é muito terrível, né, essa situação. E diante de tudo isso, nós podemos observar aqui, vamos entender um pouquinho, né, acerca do poder militar que tem a Rússia, né? A Rússia como é que é o poder militar sobre esse assunto, sobre arma nuclear, né? Qual é o poderio militar que a Rússia tem? Todo o arsenal nuclear que os países que possuem esse arsenal têm e está em segredo. Tudo que eu falo aqui é pesquisa que eu fiz, mas eu observei uma coisa, que ninguém tem uma certeza assim, bate um martelo, nem um jornal, nem uma revista. Estava vendo aqui a revista Veja, estava vendo aqui algumas reportagens, analisando, pesquisando sobre esse assunto e descubro que eles fazem apenas uma suposição, mas aproximadamente a Rússia tem mais de 5.000 ogivas nuclear. Destas, né, mais de 1.000 estão aposentadas, ou seja, estão sem funcionar, estão aposentadas. Então, olha o poderio nuclear que a Rússia tem, né? Mais de 5.000 ogivas nuclear, com capacidade para destruir a Terra inúmeras vezes. Se for colocar só o poderio da Rússia e o poderio americano, imagina essas duas potências se enfrentando. Essas duas potências é capaz de destruir o planeta Terra inúmeras vezes, né? Eu estava até fazendo uma pesquisa aqui e vendo que não só a Rússia tem poder nuclear, mas a China, a França, Israel, a Índia, a Coreia do Norte, Paquistão, Rússia, Estados Unidos e Reino Unido. Então, todos esses países, são 9 países, né, que estão aí listados, eles possuem arma nuclear. E Putin, ele quer usar pequenas armas, pontual, pelo que eu entendi nas minhas pesquisas. Putin quer usar pequenas armas nuclear pontual para poder resolver um problema que ele se colocou, porque ele pensou que invadir a Ucrânia, um país pequeno, nosso país em relação à Rússia é um bairro. O país tem mais de 20 milhões de pessoas apenas, a Rússia é o maior país do mundo, né? Então é um exército com mais de 1 milhão de soldados, é um negócio assim, sem sentido, né? É o Golias contra Davi, né? É muito desproporcional a força do exército russo. Como nós já estamos vendo aqui, a Rússia possui arma nuclear. Então, lutar contra a Ucrânia, invadir aquele pequeno país, é um negócio assim estranho, complicado de se entender. E ele achando que aquilo seria coisa de uma semana, 3, 4 dias, o exército iria se curvar, o exército iria
ser vencido facilmente, mas infelizmente não foi assim que aconteceu. E uma coisa, se coincidência ou não, que o presidente daquele país, ele é judeu, né? E geralmente judeu não desiste, geralmente judeu vai até o fim. Um judeu, ele só desiste depois da morte, ele não desiste, ele não ajoelha aos pés de um homem, só aos pés de Deus. E nós estamos vendo aquele presidente ali lutando com todas as suas forças, né? E o povo ucraniano, né? Está ali lutando de todas as formas para poder defender a sua nação. E eles têm conseguido. E isso tem irritado o presidente da Rússia, porque essa guerra já se arrasta há quase 5 meses, né? Se não me falha a memória, quase 5 meses. Então é algo assim que ele não previa. O exército russo também está tendo muitas baixas. E por isso ele sente agora pressionado a vencer essa guerra, porque para ele é muito complicado ele perder esta guerra. Imagine aí como que vai ficar se a Rússia perder a guerra. Então, e também o Ocidente tem armado a Ucrânia, né? E diante de toda essa situação aí, ele vê-se nessa necessidade de usar esse tipo de arma de destruição em massa. Mas sabe o que acontece? Analisando a Bíblia, eu vejo que há uma profecia. E a profecia do Senhor é bem clara. Nós acabamos de ler. Que no final dos tempos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. No final dos tempos, aqui Jesus está respondendo a pergunta que é feita pelos seus discípulos. Quando sucederão essas coisas? Quando se dará o final dos tempos? E ele fala acerca disso. Ouvirás rumores de guerra, nações contra nações. Sabe? Nós estamos na iminência, sim, com certeza, de uma guerra nuclear. E isso aí pode levar, eu não quero aqui amedrontar ninguém, não é o meu objetivo, mas segundo a palavra do Senhor, eu quero deixar uma coisa bem clara a todos que estão vendo esse vídeo. Eu estou falando aqui baseado no que está escrito na Bíblia, profecia bíblica, profecia da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos diz: no final dos tempos haverá guerras, haverá fomes, haverá peste. Isso é sinal da vinda de Cristo. Isto é sinal da vinda de Cristo. Nações se levantarão contra nações, ou seja, não é uma nação só, é várias nações. Mas por que eu vejo que pode vir daí o que a Bíblia está dizendo, essa profecia se cumprir? Pode vir daí. Nós temos que estar orando que isso não aconteça e observando o cenário. Porque se uma potência se levantar contra outra, como a Rússia está levantando, usando armamento nuclear, isso vai envolver todas as demais nações e assim desencadear a terceira guerra mundial. E o cumprimento bíblico virá desta maneira. Porque não é simplesmente uma guerra que há em algum país contra o outro e termina ali. Não é isso que faz o cumprimento bíblico. Não. Tem que ser algo maior, algo diferenciado. Nós estamos vivendo hoje, né, nesses últimos dias, estamos podendo ver que é algo realmente diferenciado, né, esta situação. Então, eu quero que vocês analisem esta situação e vamos estar orando, porque se a Rússia com certeza ataca a Ucrânia com as suas armas nuclear, os Estados Unidos entrará. Aí temos a China, temos o Reino Unido, e temos Israel, Coreia do Norte, Paquistão, e os Estados Unidos, né, China. Então o que acontece? Desencadeia a terceira guerra mundial. Então, amados, o Senhor Jesus nos deixa claro que nós vamos ver isso no final dos tempos. Nós vamos ver guerras no final dos tempos. Eu não vejo mais que o mundo entrará no estado de paz. Eu não vejo mais isso. A não ser quando a vinda do anticristo para uma falsa paz que o anticristo trará no final dos tempos, no final de tudo. Mas Jesus fala aqui também que, olha, veja bem, certamente ouvirás
falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, isso tudo é o princípio de dores. Eu quero que você entenda o seguinte: isso aqui é um sinal de que o fim está chegando, mas não é o fim. Jesus deixa claro, isto é um sinal, porque existem pessoas que não entendem a profecia e pensam que as guerras, os rumores de guerra, que é o rumor que eu ouvi falar que está havendo guerra num país, em outro país, é o fim. Não é o fim, é o começo das dores. Oh, que coisa horrível. Meu Deus, mas já é a guerra, está acontecendo morte, mas é apenas o começo das dores. É um prenúncio de algo pior. Começo das dores é um prenúncio para a dor maior que a humanidade vai sofrer, que é a grande tribulação provocada pelo anticristo, pelo próprio Satanás, que estará pessoalmente controlando o governo mundial. E aí sim, aí é a grande tribulação. Então, isso que está acontecendo é o princípio de dores. Só que isso aí já vai ser algo muito complicado para a humanidade enfrentar. Então, eu vejo, segundo as profecias, que existem as profecias para se cumprir e que ela pode começar a se cumprir através desse pronunciamento de Vladimir Putin. Se ele cumprir isso aqui, que nós vamos orar para que não aconteça isso, para que não cumpra isso aí. Vamos orar pela Ucrânia, vamos orar pelo aquele povo, vamos orar para que Deus possa ter misericórdia ali, crianças sendo estupradas, mulheres sendo estupradas, né? Crianças sendo mortas, famílias sendo destruídas, sem dever nada, sem um negócio assim sem sentido, né? Tá acontecendo ali naquela situação, naquela região, naquele país. Então nós vamos orar para que Deus possa ter misericórdia. Então eu quero falar para vocês novamente. Veja bem, o que eu vejo diante dessa situação. Qual é o tema da nossa mensagem? Nós estamos na iminência da Terceira Guerra Mundial, estamos na iminência de uma guerra nuclear. Sim, estamos na iminência de uma guerra nuclear. Pode acontecer. Acontecendo, com certeza nós veremos a Terceira Guerra Mundial. E aí sim, aí é o cumprimento dessa profecia. É o início de dores, para que possa preparar o palco para o anticristo. Por quê? Vou finalizar aqui deixando clara a profecia. Por quê? Porque, veja bem, o mundo tem que estar em guerra, totalmente sem paz, para que surja um homem, para que venha surgir um homem para trazer a paz para o mundo. E este homem é chamado de anticristo, porque ele trará uma falsa paz, fará um pacto com Israel, ou seja, Israel estará também nessa guerra. Então, por isso que eu falo para vocês que isso desencadeará uma situação complicada nas demais nações que têm arma nuclear e que têm exércitos poderosos. Países que estão aliados aos Estados Unidos. Então isso desencadeará uma imensa destruição no mundo e uma tribulação no mundo. Guerras no mundo. Países lutando entre si. Aí levantará um homem. E esse homem trará uma paz momentânea. Esse é o anticristo. Pronto. Firmará um pacto com Israel. Trará uma falsa paz, tranquilidade. Todo mundo sofrendo com essa guerra em todo quanto é país, né? De repente alguém surge com a ideia, só que aí é o anticristo. Aí é o anticristo. E ele firmará um pacto com Israel, mas depois de 3 anos e meio, ele quebrará esse pacto. E depois que ele quebrar esse pacto, que Israel descobrir que ele é o anticristo, aí Israel se levanta contra ele, que Israel não vai querer prostrar diante dele, ele vai querer ser adorado. Aí já é um tema para um outro vídeo, né? Nós vamos falar em outro momento. Ele vai querer ser adorado, ele vai querer... Israel não vai aceitar, e aí vem a grande tribulação. E pronto. Aí, depois da grande tribulação, Jesus volta. E pronto. Tem a guerra do Armagedon e destrói-se tudo. E inicia-se o reino milenar de Cristo,
que já é um assunto para outro vídeo. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe. Vamos orar pela Ucrânia. Vamos terminar esse vídeo orando. Pai Santo, Deus bendito, justo, forte e poderoso. Quero eu, Senhor, apresentar neste momento a Ti, Pai amado. Quero Te apresentar, meu Senhor, aquele povo, Senhor, que está sofrendo ali, diante desta situação. Meu Deus, quantas mulheres, quantas crianças, quantos homens, senhores, jovens, meu Deus, com um grande futuro pela frente, que tem perdido a sua vida ali naquela batalha terrível. Eu oro e peço pelaquela nação em nome de Jesus, Pai. Oro pela Rússia, oro pelos governantes, para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor, meu Deus, toque na mente e no coração deles, meu Pai, para que haja paz e não destruição. Nós sabemos que é misto que isso aconteça, está na Tua palavra, mas ainda assim eu peço, Deus, por misericórdia, pelaquele povo, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Deus abençoe sua vida. Se possível, curta esse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva neste canal. Amém? Deus abençoe.